Fala galera, beleza? Hoje tivemos a quarta etapa do Giro de Itália 2022, a primeira etapa com chegada ao alto no Monte Etna. Vamos ver então como é que foi? Bom galera, a etapa não é a etapa das mais duras, tá? A etapa de 5 estrelas são as mais duras. Essa etapa era classificada como pessoal do Giro de Itália com 4 estrelas. Mas o que acontece? O começo da etapa era levemente subindo, descia e depois era praticamente 40 km de subida e cada vez foi ficando mais duro até a chegada lá em cima no Monte Etna. O que aconteceu? Formou-se uma fuga, né, que era uma coisa normal de acontecer numa etapa dessa. E essa fuga teve um ataque que foi de um cara da equipe do Mathieu Van Der Poel, que é o italiano Stefano Oldani. Esse cara abriu e andou muito tempo sozinho. E o pessoal que estava atrás dele, você tinha alguns caras que estavam perseguindo ele. E desses caras, os caras que passaram ele, primeiro foi o João Pedro Lopes, e depois o Leonard Cama, e por fim o Rein Taramay. Esses caras foram na fuga ali, cada um atacando o outro tal, e ainda tinha na fuga o Sylvain Moniquet e o Mauri Van Sevenant e o Guys Lemerise, da Jumbo-Visma. Então esses caras aí, eles estavam na fuga desde o começo da etapa, uma etapa longa de 172 km, e foi uma etapa que judiou dos caras também por causa do calor. No calor lá embaixo, e na hora que chegaram lá em cima estava frio, coisa típica de montanha. O que aconteceu? A gente tem duas corridas separadas, então vamos falar um pouquinho dos caras da classificação geral. Logo no começo da etapa a gente teve um acidente, né, com o Miguel Superman Lopes. Ele foi um dos caras que foram envolvidos no acidente e ele sentiu a coxa esquerda. Sentiu a ponto de abandonar simplesmente a prova. Uma coisa meio estranha. Eu já tinha falado do Miguel Superman Lopes aqui quando eu falei sobre o pré-Giro de Itália, que era um cara complicado, né? Então a gente sabia que ele podia dar trabalho e ele já abandonou a prova de cara. E o cara que seria o capitão, se não fosse ele, seria o Vincenzo Nibali. E infelizmente o Vincenzo Nibali já sobrou do pelotão principal na subida e é provavelmente carta fora do baralho, assim como o Tom Dumoulin. Então a subida, na verdade, no pelotão principal não teve um ataque, né? A Ineos Grenadiers botou um passo muito forte e o pelotão foi ali se esfacelando. Lá na frente o que aconteceu? O Leonard Cama pegou o Juan Pedro Lopes. Visivelmente a gente vê que os caras combinaram, porque o Juan Pedro Lopes estava na frente dele em termos de classificação geral. Falou para ele, ó, você ganha e eu fico com a Maglia Rosa. Beleza, e foi o que aconteceu. O Cama ganhou a etapa, está em segundo agora na classificação geral e também tá com a maglia azzurra, ou seja, a camisa de pontos, porque ele chegou em primeiro nessa montanha, que é uma montanha categoria 1, no Giro de Itália não tem fora de categoria 1 é a categoria maior, e ele tá com a camisa azul, ganhou a etapa e está em segundo lugar na classificação, a 39 segundos do Juan Pedro Lopes, espanhol da Trek Segafredo, que é o primeiro espanhol camisa rosa do Giro desde Alberto Contador, né? Então é uma coisa, é um feito esse rapaz aí, Juan Pedro Lopes. E o Juan Pedro Lopes também é o melhor da classificação da maglia, da camisa branca, né? Que é a camisa de jovens. Ele é o primeiro lugar. Em segundo está o Mauri Van Sevenant e terceiro o João Almeida. Bom, galera, algumas coisas a gente tem que levar em consideração aqui. Por exemplo, o Mathieu Van Der Poel, se ele falou para o cara sair na etapa lá, o italiano da equipe dele sair na etapa, era na hora, a gente já sabia que ele ia perder essa camisa. Ele é um cara que sobe bem, subida curta, uma subida de 20 e tantos quilômetros. Ele não é escalador, ele é um cara explosivo. Como assim? Ele ganhou a primeira etapa.
Assim como o contrarrelógio curto, que foi a segunda etapa que ele manteve a camisa, perdeu para o Simon Yates por apenas 3 segundos, ele vai bem. Num contrarrelógio longo já é outra história. E ele continua com a maglia Ciclamino por pontos. Vamos ver, né? Ele está em primeiro com 62 pontos, o Girmay com 55 e o Cavendish com 53. Vamos ver o que ele faz. Eu assisti a entrevista dele pós-prova e o pessoal perguntou: e agora, qual será o próximo show do Van der Poel? Ele não sabe. Eu não sei se ele vai até o final do giro defendendo essa maglia Ciclamino ou se ele abandona, porque eu ouvi falar que ele vai focar agora um tempo no mountain bike, né? A história não é do mountain bike, mas a última etapa da Copa do Mundo de mountain bike, quem ganhou foi o campeão olímpico, né, Thomas Pidcock, que até entre um parênteses aí, sofreu lá na Flash Wallonne, abandonou a prova e foi lá e ganhou a prova de mountain bike com o pé nas costas do campeão Nils Schurer. Vamos lá, continuando. Então, pessoal, uma consideração que eu quero fazer também. Então, a gente tem alguns caras aí que tá fora do baralho, então vamos ver a classificação da etapa. Leonardo Câmara, Juan Pedro Lopes, Ren Taramay, Sylvain Moniquet, Lotto Soudal, Mauri Vancevenant. Uma coisa bem legal que na chegada, Sylvain Moniquet e o Maurice Vancevenant disputando ali, uma disputa belga, né? Lotto Soudal e Quick-Step e Alpha Vinyl, as duas grandes equipes belgas. Depois o Guys Lemeris estava na fuga, e do grupinho que estava junto ali, do grupo dos caras que estão lutando pela classificação geral, o cara que deu um sprint, tentou abrir um gap pequeno, foi o Richard Carapaz, mas não conseguiu. Segundo do grupo, Romain Bardet. Terceiro pelo Bilbao. Quarto, João Almeida, subiu muito bem. Mikel Landa foi o quinto do grupo. Alejandro Valverde, com 42 anos, foi o sexto. Giulio Ciccone. Timan Aresman, da equipe do Romain Bardet, que foi muito bem com ele o tempo inteiro. Jay Hindley. Richie Porte, que botou o ritmo no final. Richie Porte, um passo absurdo na montanha. Wilco Kelderman, da Bora. Lucas Hamilton, da Bike Exchange, que ele estava fazendo o quê? Fazendo às vezes de gregário do Simon Yates. Ivan Sousa, que parecia ser a primeira opção da Movistar, mas conseguiu chegar junto ali com o Valverde. Santiago Buitrago, da Bahrein Victorious. Emmanuel Buchmann, da Bora. Simon Yates e Hugh Carty. Esses foram os caras que chegaram juntos. Aí já tem um pouquinho dos caras sobrados, né? Domenico Pozzovivo, provavelmente carta fora do baralho, porque ele já chegou 2,56 atrás. O Jan Hirt também. Pavel Sivakov, da Gregário. Guilherme Martin também, da Cofidis, já pode esquecer, ó. Tomou 4 minutos e 8 segundos. E o Vincenzo Nibali tomou 4,52 segundos. A segunda opção da Jumbo Visma, que seria o Tobias Foss, já tomou 4,52. Então esses caras dificilmente vão conseguir fazer alguma coisa. Bauke Mollema já tomou 5 minutos, então já não tem chance nenhuma praticamente. Então o que está acontecendo? Esse Giro de Itália, de todos os caras aí, a gente tem o cara que está com a melhor condição de classificação geral, com certeza é o Simon Yates, mesmo perdendo, descendo 2 posições na etapa de hoje. Ele está a 1,42 do Juan Pedro Lopes. A gente não sabe o que esse cara vai fazer. O Juan Pedro Lopes já foi campeão mundial sub-23, hoje ele tem 25 anos. O Leonard Kama tem um problema, que o problema dele é a equipe dele. É um problema e não é um problema, porque o Wilco Kelderman, da Bora, também é um cara que tem um potencial para ganhar a prova. O Jay Hindley também é um cara que tem potencial para ganhar a prova. E o Emmanuel Buchmann também. Então, ali você tem os 2 alemães da Bora, né? O australiano, o Jay Hindley, e o holandês Wilco Kelderman. Então, esses 4 caras da Bora estão muito bem. Analisando ali, Maurice Vancevenant dificilmente vai ficar ali entre os primeiros quando chegarem às altas montanhas mesmo. O Ren Taramay também dificilmente. Então a gente tem pelo Bilbao muito bem da Bahrein Victorious, João Almeida. O Richie Porte está trabalhando para o Richard Carapaz, apesar dele estar na frente na classificação, ele está trabalhando para o Richard Carapaz, que está apenas
4 segundos atrás dele. O Romain Bardet, Mikel Landa, e aí Thymen Arensman trabalhando para o Romain Bardet, e aí por aí vai. Alejandro Valverde em 17º, Hugh Carth é o cara da EF que está aí. Mais uma situação, o líder é o Juan Pedro Lopes, mas o líder da Trek Segafredo é o Giulio Ciccone, que está 2 minutos e 32 atrás dele. Isso aí foi até indagado o Juan Pedro Lopes pela TV italiana, é claro, o Ciccone italiano, no final da etapa, e ele falou assim, vamos etapa por etapa, então vamos ver o que acontece. As próximas etapas do Giro de Itália não são etapas muito duras, e aí a gente tem no final de semana etapas duríssimas, sendo que a última etapa que a gente tem, ó, etapa 5, Catânia-Messina, é uma etapa de 2 estrelas, é uma etapa tranquila, não é uma etapa muito dura. Depois a etapa 6 também é uma etapa 2 estrelas, de Palmia a Escaleia, também não é tranquila. E aí a etapa 7, Diamante a Potenza, 196 km, uma etapa duríssima no dia 13. A Nápoles, uma etapa tranquila, e aí a etapa 9, Insernia a Blockhaus, no domingo, dia 15 de maio, é uma etapa 5 estrelas, então se preparem que provavelmente a gente vai ter mais uma disputa pela Maglia Rosa, tanto na sexta, na etapa até de Diamante a Potenza, que é a etapa 7, e na etapa 9, que é de Isernia a Blockhaus. Então, para quem quiser acompanhar, eu baixei o aplicativo do Giro de Itália aqui no celular, é um aplicativo muito legal. Vai lá na Apple Store ou nos aplicativos do Android, que você vai achar o aplicativo, é muito legal. E acompanha aqui também no canal. Então eu vou fazer alguns vídeos, não vou fazer vídeos diários, mas vou fazer vídeos de algumas das etapas e você vai acompanhar aqui no canal. Beleza, galera? Então isso aí foi a 4ª etapa do Giro de Itália, chegada no Monte Etna, vitória do Leonard Kamna, alemão, e agora a Maglia Rosa é o espanhol Juan Pedro Lopes. Até a próxima, abraço!